Dando sequência à nossa gravação de episódios 2026, eu tenho a honra, a alegria sincera e genuína de receber hoje aqui Fábio Salomão, que para mim, e reconhecidamente para o mercado, uma grande referência no quesito pessoas, no quesito estratégias para os talentos, para a transformação da cultura organizacional no segmento jurídico. Eu até perguntei para ele como é que eu devo apresentá-lo, ele falou tantas coisas aqui, mas eu vou ficar à vontade em dizer que ele é uma referência quando o assunto é desenvolvimento de pessoas, talentos, ele tem um trabalho de headhunter, de mentor, enfim, ele faz muita coisa, mas o eixo central, com certeza, da grande expertise dele, sempre que eu posso, eu paro para ouvi-lo. Se eu sei que ele está num evento, que ele está num palco, é aquele nome que você fala, deixa eu encostar ali, que algum aprendizado, alguma coisa significativa eu vou realmente tirar desse momento. Fábio, obrigada pelo teu tempo, por ter aceito esse convite, para a gente poder abrir aqui um espaço de diálogo, de conversa. Eu fico muito à vontade, porque eu sei que você, apesar do grande profissional que você é um cara simples, direto, papo reto, gosto muito disso, também sou muito prática. Às vezes isso pode ser tirado como arrogância para o mercado, mas eu que te acompanho de perto falo, não é isso, ele só é muito pragmático, porque para ele não adianta ficar ali naquele mundo da redundância, das coisas altamente relevantes que são importantes, mas pá, vamos endereçar isso aqui. Sim. Vamos no final do dia descobrir para que a gente o que a gente veio fazer aqui, o que nos traz aqui. Então, gosto muito da maneira como você se comunica, além de toda a sua pauta e sua agenda. Então, para nós é uma baita alegria começar o ano. Eu fiz uma gravação hoje e contei que nosso foco é Legal Ops Conselina. Esse podcast foi, enfim, pensado e idealizado há um ano e pouco atrás, um ano e meio atrás. Muito com aquela ideia de pensar nas estratégias das operações eficientes. E operações eficientes para nós não é só coloca tecnologia, que tudo vai ser eficiente e lindo, não. Se você não cuidar de pessoas, de processos de tecnologia, orquestrar isso, no final do dia você não vai conseguir projetos que sejam efetivamente eficientes. Daí a pauta, claro, foi entrando para planejamento, para governança, que é aquilo que a gente tem uma experiência de mais de 25 anos no mercado. Mas a gente quer esse ano, especialmente, cuidar e olhar para as pessoas, porque para nós, ainda que a inteligência artificial seja o pano de fundo de tudo, a grande tema transversal, que vai deixar de ser uma área ou uma ferramenta, mas vai ser algo que vai estar efetivamente na mesa de todo mundo. Mas o fato é que a inteligência humana continua e será sempre a grande inteligência, até para fazer esses projetos de IA de verdade serem impactantes e relevantes, e não essa hype que a gente muitas vezes vê por aí. Então, ter você conosco, enfim, fazendo a gravação desse segundo episódio de 2026, com esse tema central, com esse eixo de conversa sobre pessoas, sobre talentos, especialmente para esse mercado que a gente ama e trabalha já há tanto tempo, que é o mercado jurídico, né? É de grande valia para a gente, para quem vai nos ouvir, com certeza. Então, eu não vou ficar te apresentando com muitos detalhes, porque eu sei que ele Imagina. dispensa isso e acho que ele vai. A ideia é passar a palavra para a gente poder construir aqui um racional que passe por valores, propósito, mercado jurídico, grandes desafios, as grandes oportunidades que você enxerga, aquilo que você tem de cases, de experiências que mostram o teu olhar para 2026. Aliás, você fez um post no LinkedIn ontem que eu gostei, que fala ali da perspectiva de juniorização que passou e agora Sim. o que todo mundo espera, e graças a Deus que a gente chega nesse momento, eu fico feliz, né? Chega de achar e valorizar pessoas ali em cima do muro e políticas. A gente precisa de gente que realmente Sim. venha para mostrar a razão para a qual compõe e está junto com a gente. Então, obrigada pela tua participação mais uma vez. E bora lá, começa contando pra gente quem é o Fábio. Eu sei que você tem formação jurídica Isso. na essência, mas sei também que não foi esse o caminho escolhido. E como é que foi que tudo isso começou? O que te trouxe aqui, São Fábio? muitos caminhos, né? A gente, em primeiro lugar, super obrigado pelo convite. Estou mega feliz de estar aqui. Uma satisfação enorme e uma honra também. Importante dizer isso. Sou muito grato mesmo pelo convite e a oportunidade também de falar. Que é um tema que nem sempre, curiosamente, as pessoas tratam no mercado jurídico. Que é o seguinte, você chega hoje no mercado jurídico, o assunto hoje, claro, ele é muito pautado em eficiência, tecnologia, mas muita gente diferente de você bota o assunto pessoas um pouco de lado. Eu tive em alguns lugares, inclusive que eu participei de conselho, então eu era sempre a única pessoa que trazia, mas e os principais ativos do mercado, que são as pessoas? A gente não vai falar sobre eles, sobre essa dinâmica. Ainda os melhores lugares são os que têm as melhores pessoas, ponto. Por melhores processos que você tem, eficiência, etc. e tal, né? Você estava falando de eficiência, é a mesma coisa para gestão. Para muito cliente, você pergunta assim, como é que está, né, do ponto de vista de gestão? Não, agora a gente está com uma super gestão, a gente trouxe o
software e tal. Eu falei, não, você trouxe o software. Você trouxe ferramenta. Ferramenta, né? Gestão é isso e mais um pouco, né? Uhum. E esse mais um pouco é talvez o mais importante de tudo isso, que é essa figura humana que está por trás. Então é um prazer enorme falar sobre isso, porque nem sempre, acredite se quiser, as pessoas gastam tempo com isso. E quando querem gastar tempo é sempre de forma emergencial. E aí me ligam assim, É porque quando a daí a coisa já crise está pegando chegou. fogo. A crise chegou. Exatamente. Então é uma característica não só do nosso mercado, tá? Hum. Para ser justo, mas de inúmeros mercados. As pessoas acabam ficando, talvez hoje no marketing, muito à frente da coisa, né? Employer branding, marketing, mas na essência, no dia a dia, ainda um pouco décadas atrás. Essa é a realidade que a gente encara no dia a dia, principalmente no momento econômico que a gente está hoje, onde a verdade aparece, ela é inevitável, inexorável, como diria o professor lá na E faculdade. ainda bem que esse Exato. aspecto é muito positivo dessa transformação que a gente vive. Sim, Que eu falo, a máscara vai cair. vai, E não tem ainda jeito. bem vai É cair. inevitável, é isso. Falando em cair a máscara, a minha vai cair agora também. Então, na verdade, assim, eu tenho formação jurídica. Eu fui picado por esse mosquitinho jovem, como muita gente, fantasiando trabalhar com o ambiente de finanças, de humanas, que desde cedo eu me via alguém bem relacional. Assim, eu tive pais que já faleceram, mas que eram muito comunicativos, tá? Meu pai, minha mãe, muito impactantes assim nos ambientes. Então eu fui uma criança a princípio mais tímida ou reservada, porque eu não encontrava espaço, ou talvez nem precisasse encontrar espaço. Porque eu era filho de pais muito assim, como eu disse, Intensos, impactantes, presentes. intensos, presentes, comunicadores, discursos, eventos, palco e etc. Então, se eu Esse tivesse espaço agarrado na tava lá. saia da minha mãe ou na calça do meu pai, estava tudo bem para mim, eu estava, entre aspas, protegido naquele ambiente. À medida em que eu fui crescendo, eu fui querendo buscar meu espaço também, né? E eu fui identificando em mim algo que eu nem imaginava que eu tinha, e olha que interessante, eu me via como aquela pessoa mais reservada, Uhum. mais tímida, e eu sou zero assim. Mas eu fui descobrir isso um pouco mais tarde, Uhum. desenvolvendo amizades, participando de grupos, eu sempre fui muito associativo Uhum. nesse sentido. Então fui virando essa criança bastante associativa, de participar, apesar de ser filho único, de ir para a casa dos outros, conviver com os outros, estar no meio dos outros. As pessoas sempre falavam assim, não, mas teus irmãos, vem que horas? Porque eu não tinha muito, do ponto de vista da dinâmica pessoal, aquele olhar de filho único que as pessoas têm, né? Sim, Aquele olhar sim. preconceituoso, uma pessoa que você precisa fazer De tudo uma para ela, ultra superproteção, mimada, e não sei o que exato. não. Eu ia atrás das coisas, resolvia, fazia, e é assim que eu fui ensinado, Um era grande muito cobrado. valor do seu pai e da sua mãe bem Exato, porque transmitido, porque a autonomia me já... cobravam muito de nota, comportamento, postura. E como eu fui uma criança de pais bem mais velhos, eu convivia com muito adulto. Então acho que me deu também na época, acho que uma questão não só de comunicação, mas de entendimento de um papo um pouco mais sênior. Então às vezes as pessoas surpreendem assim, quantos anos você tem? Porque eu trago algumas palavras ou alguns aspectos um pouco mais antigos, é curioso. Mas é justamente por causa disso, que muitas vezes eu era a única criança na sala. E como eu queria me comunicar e buscava meu espaço, eu acabava ficando antenado. Então eu sempre fui muito bom imitador, eu fazia imitação na sala, em casa. Personagens, pessoas que passavam por lá, tio, tia, amigos dos meus pais, fazia isso na maior cara de pau e fazia muito bem. Então eu tive essa sensibilidade de observar pessoas, ouvir pessoas e me adaptar ao ambiente. O ambiente que eu tinha era absolutamente adulto, pelo menos dentro de casa. Então acho que isso me trouxe um pouco de interesse para essas conversas, né? Por isso que acho que eu giro muito bem, por exemplo, também em rodas de gente muito mais aceleração de velha. maturidade natural, porque Pode ser também. tem Então, muita sempre- vivência, muita vida Você vai numa impressa festa, nesse às vezes você me contexto, vê né? conversando com a avó de alguém, com a sogra do fulano, essas pessoas, eu tô sempre rodeado dessas Ah, eu pessoas. também adoro, Eu porque tenho uma eu falo, ali tem identificação alguma grande. fonte interessante que vai me Eu entregar alguma gosto coisa. disso. Eu Muito também. conteúdo, né? Essas coisas. Então eu fui pro direito, que meu pai fez direito. Meu pai advogou 1 ano, não se achou no direito, fez no Rio, meu pai é carioca. E aí seguiu a vida de executivo, não se identificou com o direito. Eu acabei fazendo, não vou dizer por falta de opção, porque eu tinha esse mix de querer trabalhar com humanas e, ao mesmo tempo, né, ver aquelas coisas de sessão da tarde que eram maravilhosas, né, do advogado, daquele Sim. prestígio, né, que acaba até causando uma certa confusão na gente. Você chega na faculdade de Direito, a vida não é muito assim, mas tinha advogados e amigos próximos muito bem-sucedidos e eu segui por esse caminho. Né? Na faculdade me identifiquei com o que todo mundo se identifica, que normalmente é direito penal e direito do trabalho, que acho que é o mais divertido ali no começo de faculdade. Barriga no balcão de fórum, estágios. Ah, você fez isso tudo. Fiz tudo, não, me formei, fui para escritório grande depois, onde eu me identifiquei como advogado trabalhando em M&A, em grandes transações, etc. e tal, mas essa dinâmica de escritório de advocacia, apesar de ser
muito importante do ponto de vista da formação do profissional, de ser a escola primeira, de você entender o organismo por dentro, etc. Perfeito. Também foi um dos motivos pelos quais eu não segui, que eu Uhum. percebia que a dinâmica, principalmente em relação a pessoas, ela não era transparente. Ela era já para a época, na minha opinião, extremamente antiquada. Eu sou uma pessoa, como você bem colocou, das facilidades de chegar ao ponto, de falar o que pensa, e por isso também passei dificuldades tanto no ambiente de estudos Levou como de pedrada pra trabalho, caramba e sei bem do que você porque tá as falando. pessoas não entendem isso. Eu acho isso um gesto de carinho, de amor, de ganho de tempo. É. E tempo tem um valor absoluto nas nossas vidas, principalmente quanto mais velho a gente fica. E eu sempre fui Fator disso, de tentar inegociável, falar né? com elegância, com profissionalismo e com postura, mas falar exatamente o que eu penso. Eu acho que isso é um valor, pelo menos para mim, e gosto quando me tratam dessa forma também. Então sofri com isso um pouco no começo da carreira, justamente por ser essa pessoa um pouco mais transparente. Claro que eu fui melhorando isso, né? Quando você tem 18, 19, A gente 20 aprende a anos, comunicar você tem um melhor, certo nível né? de transparência e Exato, talvez de entendimento da temperatura da sala. E exato. isso vai melhorando. Mas comecei no direito, depois estudei administração, marketing, fui para People Analytics. Eu empreendi muito cedo, então Uhum. saí do direito para empreender. Tive uma empresa com amigos super cedo. Ganhamos muito dinheiro, depois a gente quebrou a cara porque tudo acabou. Em função de questões políticas, acho que não vem ao caso, mas assim, não tinha nada a ver com o mercado jurídico. Mas eu sempre te mantive essa veia empreendedora, né? Uhum. E aí acabei, por questões da vida, acabaram me indicando na Michael Page. Eu nem sabia o que era. Fui fazer uma entrevista. Ela falou: "Ó, vai fazer uma entrevista, bota um terno, senta lá e conversa com esses caras." Gostaram de mim, aparentemente. E aí eu fui me enamorando daquele negócio, porque parecia uma dinâmica super legal, onde você lidaria com gente o tempo todo, teria informações privilegiadas de mercado, entenderia a dinâmica das estruturas as mais diferentes possíveis, de uma Nada forma como eu jamais segmentado nesse primeiro conheci. momento ainda. Não, super Ah, segmentado, já porque assim, segmentado. foi a primeira empresa que trouxe aqui para o Brasil que a gente chama de recrutamento especializado. Hum, O que é isso? Quando você, de certa forma, coloca advogados recrutando advogados, financistas recrutando financistas. Então, a Michael Page, ou esse modelo de empresa, era um expertise de espelho de um conhecimento. organograma de uma empresa. Então, era a Uhum. especialidade de ponta a ponta. E você fazia tudo do processo seletivo, desde identificar as pessoas, colocá-las em sistema, entrevistá-las, lidar com o cliente, agendar essas pessoas no cliente. Então, assim, eu aprendi, Uhum. graças a essa atividade, que tudo pode ser feito, e tudo pode ser feito em tempo recorde. Que Uhum. você se vira lá dentro, principalmente na época que eu passei por lá, que era uma época muito dura, Uhum. né? Super agressiva, comercial, um outro Uhum. modelo de negócio, inclusive de Sim. relacionamento dentro das empresas, assim, um negócio que parecia meio que o Lobo de Wall Street, assim, um modelo Sim, de dentro do business. escritório, pancadaria, assim. Aham. Chegava fim de semana, Celina, eu não queria ver gente na minha frente, de tanto que eu trabalhava, de tanto que eu lidava com gente, tocava 15 entrevistas, 20 por semana, mais não sei quantas visitas, e aquilo você precisava colocar no sistema, senão você não cumpria a meta, não estava apto para receber bônus. Então, assim, eu encarei aquilo como um desafio pessoal. E aí eu Uhum. tive um crescimento exponencial lá dentro por causa disso. Que eu Uhum. gostei não só da atividade, como do relacionamento com as pessoas, com o mercado e com os clientes. Me divertia com essa dinâmica do mercado jurídico, que foi justamente a parte que eu gostei de trabalhar no escritório de advocacia. Essa Aham. vestimenta, esses jargões, esses personagens. E Uhum. essa e esse pouco conhecimento em relação à gestão, porque como eu fui estudar administração, marketing e outras coisas, eu via como eles eram tão pouco letrados nesses ambientes, mas se achavam conhecedores de tudo, e qualquer conceito básico que eu trazia, eles já sabem o máximo. Eu falei, não, eu vou nadar de braçada com todo respeito e amor aos nossos amigos do mercado, mas de fato conheciam muito pouco em relação à gestão. Mas como uma atividade que remunerava muito, eles estavam um pouco preocupados em entender isso e nada. A Exato. água, desculpa a expressão que bate na bunda hoje, não batia naquela época, né? Exato. Cobrava-se o que queria, eram Exato. honorários por hora, muitas vezes cobrado em dólar, então assim, ganhava-se muito dinheiro, uma festa de teses. Exato. Então eu vi naquilo uma oportunidade, não só Quando sobra e o caixa tá ali muito tranquilo, não tá ok. ninguém quer Não ver, preciso imagina. entender dessa Não, área, mas, não. né? Inclusive, quando eu comecei nesse mercado, o pessoal olhava para mim e falava assim: para que eu preciso de você? Olha aqui, É. essa estrutura, eu tenho, sei lá, 200, 300, 400 advogados, nunca precisei de você, para que eu vou precisar de um headhunter focado na área jurídica? Então, no começo foi muito difícil aculturar o Uhum. mercado, a utilização desse serviço com profissionalismo, com método, com ciência. Então, me Uhum. sinto muito orgulhoso de ter trilhado esse caminho, de alguma forma ter quebrado algumas pedras importantes de, como eu disse, aculturamento do mercado em relação a não só trazer e entender a atração de talentos como algo estratégico para o negócio, seja história de advocacia ou departamento jurídico de empresa, como também elevar o nível de consciência dessas pessoas em relação a esses principais ativos, Que né, são que fazem a pessoas. diferença no mercado, sem dúvida. Maravilhoso. E daí você, é claro, você falou direito, administração, marketing,
tuas agendas hoje voltadas sempre a olhar o ser humano como o centro e o maior ativo dentro desses ambientes jurídicos. Sem dúvida, até porque assim, em qualquer atividade, Celina, assim, claro, você começa sempre numa área muito operacional, pra você entender de A a Z, eu acho isso fundamental. Na minha Sim. atividade não dá para abandonar isso, eu ainda tenho muito de operacional no meu dia a dia, porque não dá para escapar, mas com o passar do tempo, claro, você vai entendendo o propósito de fazer aquilo, como todo mundo que tem sua carreira. E com que você se identifica mais dentro daquele espectro. Tem muita gente que trata a carreira e tem esse horário de que assim, eu só vou fazer feliz, só vou ser feliz fazendo o que eu amo, etc e tal. Mais ou menos. Carreira não é isso, né? Exato. Você vai ser feliz fazendo o que você faz bem. Se você tem a oportunidade de se apaixonar por aquilo, ou também é apaixonado por aquilo, maravilhoso. Perfeito. Mas não é a maioria dos casos, né? Exato. Acho que isso é um jogo adulto que a gente tem que jogar É uma aqui. conversa adulta importante, É, que eu também sempre super coloco isso importante. no Super. meu discurso, no meu dia a dia. Exato. Às Então vezes não é percebi que eu sobre era fazer bom o que nisso. ama, às vezes é amar o que faz. Tem a E parte do porque tem um recrutamento que eu propósito não que vai gosto? embora. Óbvio que tem. Claro. Tem o operacional do recrutamento que eu não gosto, tem a maneira como muita gente às vezes te trata, que é horroroso, que te faz repensar várias coisas. Você que é prestadora de serviço, eu sou prestador de serviço. Tem gente que te trata assim de uma forma horrorosa, apesar de não parecer, mas é. Aí você fala assim, por que que eu tô fazendo isso? Por que que eu tenho que me submeter a isso? Só que no final do dia, quando você vai buscar o que há de positivo em tudo isso, é de fato esse aspecto das pessoas. E aí, com anos de recrutamento, muita gente começou a me cobrar pelos papos que tinha comigo e falou assim: escuta, você não quer Me me ajuda, quero me ajudar desenvolver. a botar nessas de pé coisas. o meu escritório? Você quer me ajudar? Não quero mais ser gerente, eu quero virar diretor. O que que falta para virar diretor? Eu quero sair, eu quero empreender. Você que já empreendeu, Fabio, me ajuda com esse tipo de coisa. E eu não tinha no meu cardápio, entre aspas, de serviços. Dentro da empresa ainda que você pertencia naquele Dentro da momento. empresa que eu percebi, já tinha saído para montar a Salomon Asia, na época, que era uma empresa super conhecida de recrutamento, foi pioneira, inclusive, nessa área. Eu falei assim, não, escuta, eu vou criar um produto diferente, que acho que vai estar muito mais aproximado do que essas pessoas querem na física. Porque quem recruta, Celina, está vinculado profissional e financeiramente com o departamento jurídico de empresa, com o escritório de advocacia, com a pessoa jurídica. Quem me contrata é pessoa jurídica, não é pessoa física. Então há uma confusão nesse sentido. Né? Então, assim, como é que eu posso criar um produto que é pessoa física, que eu possa ajudar de fato essas pessoas, mas que tem um Chinese Wall no meio e não conflite eticamente com o meu recrutamento? Porque o meu cliente ele precisa entender que eu seleciono essas pessoas de forma científica. Não porque elas me pagam para participar. Completamente, até porque são unidades outras de negócios. Exato. Então, assim, a Camila, por exemplo, é a minha sócia da vida inteira na Brava, que é a minha empresa de recrutamento, e o Flávio Franco, que você conhece bem, é o meu sócio na Aliar Mentoring, que é uma empresa completamente diferente, que tem outro lugar, cada um outra com metodologia. Seu core ali. Cada um com o seu core. E aí o que aconteceu? Por provocação de terceiros, eu fui atrás disso. Só que na época você não tem nenhuma formação desse negócio. Eu me lembro que a minha esposa estava grávida na época. E eu estava super ansioso para ser pai pela primeira vez. E falei assim: eu não vou deixar ela mais ansiosa do que qualquer mulher em gestação já avançada fica. Eu vou arranjar um curso para eu me distrair e deixar essa ansiedade de lado. Aí eu fui fazer um curso de coaching nessas marcas aí super conhecidas. Os coaches não tinham sido demonizados ainda, tratados, né? Assim, E aí fui fazer essa formação, cheguei lá, música alta, o pessoal se abraçando, eu falei: lá vamos nós, isso aqui não tem nada a ver comigo, achei aquilo cafona num nível, assim, mas tudo bem, vamos lá, estamos aqui, tá pago, vamos fazer. Fiz a formação, não me identifiquei com a atividade de coach, entendi o poder daquilo, como é bacana, como funciona, mas eu entendi que eu jamais... Extraiu daquele método aquilo que era potencial e necessário para o desenvolvimento Exatamente, mas falei, olha, para mim não vai funcionar, porque eu sou uma pessoa muito pragmática, muito direta, para mim não tem esse negócio de ao seu modo, ao seu jeito, ao seu tempo. Eu sou do ritmo do que a rua quer, do que o mercado quer, como eu te disse, bastante pragmático. Vou fazer uma metodologia que tenha a ver comigo, com o que eu acredito, não com isso daqui. Perfeito. Obrigado, gostei, me formei, tirei meu certificado. Não me coloco como coach, não sou coach. Quem tem expectativa de busca trabalho de coaching até me dá arrepio, não porque eu tenho uma coisa contra coaching, mas é porque a minha metodologia não tem nada a ver com isso. Mas muita gente ainda gosta de chamar dessa coisa. E na época eu batizei de mentoring, que foi a palavra que eu encontrei. Ninguém falava de mentoria também. Então hoje o que aconteceu? Todo mundo que estava em coaching migrou para mentoring. Todo mundo que era guru migrou para mentoring e mentoria. Então ficou todo mundo meio que na mesma bacia. E aí eu, Flávio, enfim, as demais pessoas lá da Aliar, a gente resolveu reposicionar e deixar como mentoring de carreira jurídica mesmo. Um mentoring executivo jurídico para sair dessa baciada de mentorias todas que tem por aí, com todo amor do mundo e respeito, mas a gente é realmente muito focado no desenvolvimento de profissionais, tanto de escritório de advocacia quanto de empresa, ou em qualquer
cadeira dentro do ambiente jurídico a atingir níveis maiores, não só de consciência em relação à carreira, mas de empreendedorismo, desenvolvimento pessoal e profissional. Então foi isso. Então eu fui provocado a criar essa metodologia. E aí isso acabou virando uma empresa, porque eu comecei a ter uma demanda absurda, Celina, assim, eu não conseguia dar conta mais. Das pessoas físicas, dos executivos, Sim, dos profissionais te num outro procurando. ambiente, aí isso começou a me deixar afogado, do ponto de vista até de tempo, de família, de tudo. Eu falei, não, chega, eu preciso transformar isso Ou num estruturo negócio, isso, eu tô eu preciso perdida. treinar outras pessoas dentro da minha metodologia, porque eu não consigo atender sozinho. E assim foi, né? Então, assim que eu desenvolvi esse business aí de mentoria de carreira jurídica, é um negócio que eu gosto muito, não faço o tempo inteiro, faço nos ambientes, nos momentos que eu tenho intervalo ou um tempo para poder praticar esse tipo de coisa, porque eu também dou aula, palestra, que você sabe, Brasil inteiro, para lá e para cá, então assim, nesse meio tempo eu faço isso, porque isso me preenche. Que o tem recrutamento, ao propósito. contrário do que muita gente pensa, Serena, assim, no final do dia eu mudo as pessoas de CEP. O mentoring, ele realmente mexe com as pessoas, você consegue de fato impactá-las. O recrutamento não. Exato. Não há Quem nada impacta é mais a empresa, o satisfatório do que quando você projeto. vê essa É, pessoa te reportar sim, algum desafio que ela enfrentou e que ela lidou de uma é forma isso. totalmente transformadora e diferente do que ela lidava. Daí você entende que teu trabalho tem impacto, É, e tem um você baita cria vínculos propósito. mais profundos, é muito interessante. Então, essas pessoas muitas vezes acabam virando meus clientes, depois também acaba virando candidato em processo seletivo, viram amigos, viram Exato. conselheiros, num outro lugar que eu sou conselheiro. É Tá muito alinhado legal, àquilo que o Fábio tudo. Criança que você contou, né? De Exatamente. estar ali, aquela coisa Exatamente. E associativa eu e... preciso disso. Eu acho que isso é um ponto fundamental também de falar de carreira, não querendo atropelar as coisas. Mas eu sempre vivi um pouco, quando a gente falava assim muito, né? Lembra da época do futuro do trabalho? Não que isso tenha morrido, né? Mas fala-se um pouco menos, porque de certa forma a gente já está vivendo isso. Você está vivendo um pouco do futuro do trabalho. Você tem um Sim. podcast, você tem a tua empresa, você tem as tuas outras atividades. Então, assim, antigamente Dá era um aula, pouco palestra. esquisito, era meio proibidão, É. né? A gente já vem da época que assim, a fulana é empreendedor. Nem falava empreendedor. Não, exato. Todo mundo O evitava essa cara não palavra tem porque era carreira. muito. Exato. É Não um tinha, autônomo. não teve como desenvolver a vida executiva, teve que empreender, É coitado. isso. Não era tratado dessa forma bacana aqui, que hoje você chega, eu brinco, né? Exato. Hoje é Você chega para glamour. Que preencher também de glamour também ficha não tem nada. cadastral Mas... de hotel nas férias, você põe lá com orgulho, né? Empreendedor, Exato. empresária. Imagina, antigamente você queria se esconder, né? Então, assim, eu me comporto dessa forma e carreira para mim sempre foi isso. Eu nunca fui uma pessoa da rotina, a rotina me mata. Então eu preciso fazer inúmeras atividades ao mesmo tempo para me manter feliz e são. Então eu peguei coisas que estão absolutamente conectadas, mas em que eu não me vejo fazendo a mesma coisa todo dia. Eu preciso eu sou aquela pessoa do dia a dia que precisa sentar num lugar diferente, que precisa mexer onde está a mesa, A que precisa dinâmica fazer um gera para caminho você um diferente movimento para que gera voltar para casa. transformação real naquilo que você Preciso precisa. tratar de outros temas. E o Café com Sal também foi muito isso. O podcast, onde eu não falo, na maioria dos casos, eu não falo com gente do mercado jurídico. Por quê? Porque eu também preciso de quebras. Oxigenar, falar com outras pessoas. Então, assim, foi muito mais terapêutico para mim do que qualquer outra coisa. Virou um negócio maior do que eu imaginava? Virou. Mas por quê? Porque é, para mim, um ambiente de descanso, terapia e de conversar e aprender. Se as pessoas que estão ouvindo estão aprendendo com os convidados que eu estou lá, eu estou muito feliz. Mas a primeira coisa que eu quero fazer é eu mesmo aprender. Fazer daquilo um foro de desenvolver contato com essas pessoas, ouvir outras coisas. Então é muito isso. Então é meio que essa salada, a minha história, mas tudo de certa forma muito conectado, mas principalmente conectado com o meu espírito, com a minha personalidade. Acho que isso é importante. Bacana. Tem uma pergunta para te fazer que acho que está muito conectado ao que a gente está conversando aqui, né? A pergunta que a gente que eu tinha colocado aqui é o que para você diferencia líderes jurídicos maduros. E daí eu faço a conexão com tudo que você está trazendo aqui, que na verdade é aquele fio condutor, né? Você conta da tua história, da infância, dos valores, pai e mãe, uma visão, um olhar transversal com um estudo em direito, depois em administração, depois em marketing. Tudo isso faz parte desse arcabouço, dessa caixa de ferramentas que vai moldando o Fábio, que transformou o Fábio em quem ele é hoje. E quando a gente fala em líderes jurídicos maduros, falando da tua história, se falar da minha, eu acho que passa invariavelmente pela nossa capacidade de se autoconhecer, de se autodesenvolver, porque a maturidade nada mais é do que um conjunto de fatores de desenvolvimento de autonomia e de repertório que faz com que a gente saiba mais, e por isso que, como você bem falou no começo, eu não me importo muito com títulos, também não, porque as coisas que eu mais aprendi na vida foi caindo, levantando. Em 25 anos eu diria que os cases e a minha presença dentro de ambientes jurídicos, em consultoria, em mentoria, em estratégias, implantação de tecnologia, é o grande ativo de conhecimento que eu tenho, muito mais do que coisas muito relevantes, que aprender a metodologia do MIT de gestão eficiente de serviços. Beleza, mas você tem que pegar isso, trazer para a tua realidade, para que aquilo de fato não seja só uma tese e uma teoria de vendas.
de vender uma prestação de serviços, mas de fato entregar valor para aquele cliente que no dia está ali com você. Perfeito. Né? E tudo isso construído com base, como eu disse, nessa capacidade, nessa vontade de se autoconhecer, de se autodesenvolver. E daí, falando em maturidade de liderança, como é que você olha isso? Em regra, os líderes maduros, quem são, né? Sim. O que diferencia esses caras? Esses caras têm isso, em regra? Porque a gente fala em empreendedorismo, lindo, mas tem uma coisa do intraempreendedorismo, né? Eu falo isso na empresa, falo em qualquer ambiente. Cara, se você, sendo o melhor ativo dessa empresa ou desse escritório, não importa se você é CLT, se você é PJ, não tô falando de modelos jurídicos, eu tô falando de atitude, de capacidade de entregar valor naquilo que você se predispõe a fazer, independente do modelo do papel que você vai assinar, não é sobre isso. E o intraempreendedorismo é isso, é você olhar para dentro de você e falar qual é a minha caixa de ferramenta e como é que eu crio mais envergadura na minha caixa de ferramentas, mais ferramentas para eu entregar valor, independente do CEP que eu vir a pertencer, como você bem falou quando você troca de CEPs. Sim. Eu acho que assim, a gente precisa voltar algumas casinhas para trás, porque, em primeiro lugar, o que a gente percebe no dia a dia, principalmente com o recrutamento? O recrutamento, ele escancara tudo. Né? Ele é inexorável em relação a isso. O processo e a convivência com as pessoas. Você conhece o bastidor das empresas, conhece a cultura das empresas a fundo e conhece de fato o que move as pessoas, quais são as suas características e competências a desenvolver e o que de fato se traz para a mesa. Então, assim, no recrutamento, a gente só lida, eu pelo menos, gosto de fazer dessa forma, com a verdade. Que o mercado ele tem muito de fantasia. Né? Hoje precisa estar mais assim, hoje precisa estar mais assado. A realidade do recrutamento Cria é a realidade da para poder rua. Vincular isso a um reputacional. Sim, completamente. E faz parte, entende, o mundo adulto, etc. e tal. Só que isso traz mensagens de confusão para o mercado e para quem é líder. Eu falo isso, até quem é líder está nos ouvindo aqui, eu acho super importante. Em primeiro lugar, ser líder hoje é muito mais difícil que antigamente. Muito mais difícil. Porque o cardápio é muito mais extenso, Celina. Tá? Então, antigamente, o que você precisaria? Você precisaria, para quem participava de processo seletivo, as pessoas também vinham com questionamentos muito menores e menos complexos do que hoje. Completamente, completamente. Então, o que se exigia daquele líder? Se exigia antigamente resultado, né? Com performance, seja através de números, de margem, ou também através de pessoas. Ou seja, get the job done. Faz a coisa acontecer, que você vai se manter aqui e está tudo bem. Hoje você tem que lidar com questões relacionadas à diversidade. A gente está num mundo mais exigente, mais complexo com isso. Tudo bem, graças a Deus, mas isso traz desgaste. Em relação a sistemas, tecnologias, gerações ao mesmo tempo no mesmo ambiente de trabalho que são completamente diferentes. Exigências de um mercado do ponto de vista de percepção e a exigência real, que é a performance numérica mesmo. Verdadeira. Então, assim, para não contar outros itens. Então, hoje você... líder é muito mais complexo, num mundo em constante mudança. Então, por exemplo, a vida que a gente viveu e foi prometida pelos nossos pais pra gente, hoje ela é completamente diferente do que a gente vive. E isso traz já um desgaste enorme. Barulho, mudança da maneira como se consome, se trabalha, se entrega, como trata cliente. Você fica, como se diz, ultrapassado em 5 segundos hoje. Isso gera ansiedade, gera angústia. Então, assim, isso está dentro da cadeira do líder hoje e da líder o tempo inteiro. Então, é uma cadeira completamente diferente do que a gente via antigamente. Muito bem. O divisor de águas hoje em processo seletivo, o que o meu cliente quer em relação a líderes e que eu percebo no mercado é o quê? Desenvolvimento de pessoas, capacidade de tomada de decisão. Aliás, essa eu acho desenvolvimento de pessoas, capacidade de tomada de decisão e entendimento de que ele está lá ou ela está lá de passagem. Em 2 aspectos. Em passagem ou naquela empresa, ou naquele escritório, ou naquela cadeira, ou em passagem para aquela pessoa que está abaixo, do lado, acima dela, que vai conviver com ela durante um tempo só. Então o que acontece? Isso tem um significado de tempo, de peso e de dinheiro. A gente vem especificamente quando a gente fala de tomada de decisão, e o líder maduro é isso, porque no mercado jurídico a gente tem um público que é muito deficitário em relação à tomada de decisão. É impressionante. Tá? Até porque há uma confusão entre prestígio e propósito. O mercado jurídico tem muito disso. Busca-se muito prestígio e menos propósito. Então, olha-se pouco para o propósito. Pouco. Né? Então, como há essa coisa que já morreu em diversos mercados, mas no mercado jurídico ainda permanece. Exato. Não só em escritório, tá? Que a gente acha que é só em escritório, mas a gente tem muito aí diretor, head jurídico que é marca, muita assinatura e etc. Então a gente tem já esse ponto de confusão. Mas quando a gente fala especificamente da liderança e a capacidade de tomada de decisão, a gente é criado no ambiente
desde o nascedouro da nossa atividade em que terceiros tomam decisão por nós. Eu sempre falo isso, que é um juiz. A gente vem desse tipo de ambiente. Então a gente, como profissional do direito, a gente já tem dificuldade no nascedouro de tomar a decisão. Mas não, talvez sim, talvez não, pode, não pode. Isso funciona também para quem vai empreender, né? Essa história abrir seu depende, próprio negócio. Exatamente. Então é a síndrome sempre da falta, não da abundância. Então qualquer história de advocacia que vai abrir seu negócio e vai fazer, por exemplo, seu site para dizer quais são seus diferenciais, etc., sempre peca pelo excesso, pode ver. E ele acaba ficando sempre posicionado como todo mundo se posiciona. Porque se a gente não se colocar, vai ser menos. Por quê? Porque realmente não consegue tomar decisão em relação a posicionamento, não consegue tomar decisão em relação a que clientela quer atender, em relação à precificação, nada disso. E quais são os nãos. Exato. Então isso é um problema gigantesco. Então a primeira coisa que eu preciso ver dentro de uma sala de entrevista para posições de liderança ultrapassadas, comunicação, empatia, aspectos relacionais, é a questão fundamental de capacidade de tomada de decisão. Isso é a primeira coisa. Segundo, entender que para crescer você precisa fazer outros crescerem. Tá? E que você não vai ficar ali para sempre. Que é aquele terceiro aspecto que eu te passei. Você não ficando ali para sempre, você precisa pensar em o quê? Em legado. Que não se pensa nisso. Pensa-se muito no hoje. Só que a cadeira jurídica, às vezes, tem o legado... individual para o ativo institucional. Conhecimento do negócio. Sem dúvida. E aculturamento das pessoas em relação a isso. Então a gente tem uma falha gigantesca hoje e um gap gigantesco disso, principalmente no mercado onde houve um processo de juniorização muito forte nos últimos anos. Implacável por uma questão econômica e que me faz e me fez trabalhar aquele texto que você mencionou, dos Angelical Troublemakers, porque é isso que o mercado pede hoje. Então, um movimento, primeiro, de buscar lideranças mais baratas e mais juras por uma questão econômica. A gente sabe que isso tem início, meio e fim, que isso sempre aconteceu, até porque chega um limite de experiência de entrega dessa pessoa, sendo líder maduro ou não, em função dos desafios que se apresentam nesse ambiente complexo. Quando a questão financeira é impossível de se trabalhar ou de se navegar, a gente, já que vai trazer gente mais júnior, a gente precisa de gente que seja propositiva, que está dentro desse guarda-chuva da tomada de decisão. Tomar decisão é não só delinear ou desenhar o futuro ou a direcionamento dizer o próximo passo, é assumir aquela empresa riscos, ou aquele negócio vai assumir risco e trazer opinião à mesa. E a gente cai num outro aspecto, que é a dificuldade que essas lideranças têm de tomar posição, porque acha que o confronto de ideias ele é uma agressão, ele não é. Pelo contrário, ele traz pluralidade de pensamento, né? Que é justamente uma das coisas que a diversidade pede. A diversidade, eu sempre falo, ela não é só racial, de gênero e etc. É também de pensamento, ela é de proposição e de comportamento, né? E é nesses desafios que a gente acaba resvalando. Então, de novo, eu sei que eu dei muita volta na rotatória, mas quando a gente fala de liderança madura, a questão é relacionada diretamente à tomada de decisão, formação de outras lideranças e entendimento que você não vai ficar ali para sempre. E onde é que eles mais erram? Eles mais erram justamente nessa confusão, né? Porque como eles têm esse cardápio... Na escolha dos líderes que não têm perfil ou não foi desenvolvido para tomada de decisão? Esse é um dos aspectos. Quando a gente fala, por exemplo, de atração de talentos, e a neurociência explica, porque somos animais, né? Reptiliano, límbico, neocórtex, etc. A gente tem uma tendência ao quê? A transitar e se aproximar e se identificar com os, entre aspas, iguais. Isso acontece no processo seletivo sempre. Você quer olhar da ali natureza, né? Alguém que percorreu um caminho parecido com o teu. Eu tive uma reunião hoje de manhã que foi exatamente assim. Eu quero alguém... Super sênior na posição, um mega head. Mas precisa ter vindo de tais e tais lugares, passado por tais e tais cadeiras, com tal uma e identidade tal com a própria formação, com a própria história. Era ipsis literis a história daquela pessoa, porque eu sempre faço isso antes de reunião. Eu vou visitar quais são as movimentações, as escolhas que esse profissional ou essa profissional fez de carreira, porque dizem muito sobre ela. Não de forma acertada ou não, mas né? São escolhas. Sim. E muitas vezes não escolher também é escolha. Então escolheu, né? Se foi escolhido ou não. Então eu olho muito para isso. Então a confusão já começa por aí, na hora da atração de talentos, de querer buscar os iguais. E não aqueles complementares ou que de repente vão trazer um outro ângulo para que a gente possa percorrer novos caminhos ou que tragam novas ideias para que a gente possa, de fato, navegar esses desafios que esse ambiente complexo apresenta. Então começa por aí. Segundo, como há uma juniorização dessas lideranças, essas lideranças não estão preparadas ainda para todos os aspectos da gestão.
Então elas levam tempo para se inteirarem de tudo isso. Num ambiente híbrido, isso enfraquece a sua posição perante a equipe, porque a equipe vê as suas fragilidades. Na medida em que você tem dificuldade de tomar decisão, demora para tomar decisão, e assim como elas, tem que aprender ao longo do tempo como é desenvolver aquela atividade. Você fica extremamente exposto. Vulnerável. Vulnerável. Então, por isso que hoje, por exemplo, nas mentorias, quem a gente mais recebe, diferente de antes, são novas lideranças que estão tendo hoje, entre aspas, uma dor de barriga enorme em saber como lidar com as pessoas, como contratá-las, como desligá-las, como dar um feedback. Você quer outro divisor de águas bom para um líder que é maduro? Saber ter conversas difíceis. Não tem nada melhor na vida, a gente estava falando de filho aqui, do que ter conversas difíceis. Conversas difíceis são formadoras para quem promove a conversa e também para quem está do outro lado, que também precisa saber ouvir. E hoje as novas lideranças têm fugido dessas conversas difíceis. Porque para elas isso é o quê? Um embate? Para elas isso é agressivo. A gente não pode esquecer, Celina, quando a gente fala América do Sul, principalmente, a gente é uma região importante hoje, está sendo muito discutida do ponto de vista geopolítico, mas que foi de cabo a rabo colonizada. Isso tem aspectos, gerações depois, fundamentais. Já li muito sobre isso, em questões relacionadas à autoestima. Sim. Então, por exemplo, a gente é um país e uma região de inúmeros escândalos políticos, econômicos, em que a população, por exemplo, fica indignada, mas elas não se revoltam. Você percebe que é um limite? Assim como você vê alguém na rua jogando... Quando você acredita, agora vai. Não assim vai. Como você vê alguém jogando um papel no chão, você fica louca da vida, mas você não vai lá e confronta a pessoa. Porque isso pro latino colonizado, isso é briga, mas não é briga. Muitas vezes você não volta, por exemplo, sei lá, de uma viagem, ou lida com negócios, ou, por exemplo, eu que recruto, por exemplo, posições que tem empresas americanas que estão se estabelecendo aqui, do pragmatismo dessas pessoas. Sim. Quando a gente fala, ao invés de falar, lembra, os textos deles, a maneira como eles se colocam, vão direto para o objetivo da coisa, da objetividade, tem muito a ver com isso. Né? A gente foge disso. Né? Lembra de final de excursão? Sim. Semana que vem todo mundo junto, hein? Vou te convidar para ir em casa, nunca passo o endereço. Então tem essa coisa do... Não se comprometer com o que fala, né? Com medo de ofender. Isso é um aspecto cultural enraizado, assim, num nível que... Muito. Você aqui, você fala assim, Celina, é o aniversário da tua filha dia tal, pode contar comigo, eu vou. Aí você vai lá, compra brigadeiro, beijinho, não sei o quê, e a pessoa não vai. Mas ela não consegue falar para você. Eu não vou. Essa data eu não posso. Já quero te avisar de antemão. Para você não gastar com os, entre aspas, insumos da tua festinha, etc. Tão difícil. Como é que a gente desenvolve esse valor para além das questões das carreiras jurídicas, né? Eu preciso... Por que a dificuldade de dizer este projeto não vai andar e não vai andar por isso? Porque às vezes você tem quais são as quando você transporta para o Legal Ops, a gente está indo para o ambiente do pragmatismo, da estatística, do número, do bottom line, de conhecer o jurídico de cabo a rabo, quanto custa, quanto não é, quem fez, quem não fez. Se você não tiver adaptado a esse tipo de ambiente, de saber ter conversas difíceis pautadas, por exemplo, em números e em cima disso tomar decisões, como é que fica? Exato. Não, daí você quer entrar é pela hype que você quer entrar nessa agenda? Não, mas aqui eu não vou entrar. Não, mas não tem como, é condição então, o nosso para gap existência tecnológico ele vai ser suprido. Pela ForLegal, por quem for. Exato. Agora, o aspecto humano, ele está cada vez mais precisando ser trabalhado. É para isso que a gente vai. Mas é por isso que a gente está 2 anos olhando para o quê? Para treinamento, para desenvolvimento de pessoas. Porque não existe implantação, não tem tecnologia, não tem recurso que se sustente num ambiente onde não exista maturidade de pessoas e de líderes. É isso. Outro dia chegou para mim... Eu estou falando hoje muito mais não do que já disse na minha vida, porque eu não posso colocar em risco reputação de entrega e valor que você promete por conta de condições que não devem ser proporcionadas por mim, tem que ser proporcionadas por uma boa governança, por uma liderança madura, que estabeleça um processo top-down e que diga, é esse o caminho, é por essa diretriz que vamos. Isso não somos nós de fora que podemos dizer. Claro. A gente colabora na construção, mas isso tem que estar de verdade dentro da casa ali do nosso cliente, do nosso parceiro. É isso. Né? E dentro dessas conversas difíceis está o próprio falar não, que você mencionou. Que é uma dificuldade gigantesca. Exato. Então, assim, só que no ambiente híbrido de quando trabalho você fala híbrido, que hoje modelo impera, de híbrido de negócios, parte presencial você consegue de alguma forma, como líder, no começo da relação, se esconder um pouco em relação a isso. Você não está tão exposto. Isso fica escondido ali. Só então isso não é um aspecto positivo, muito pelo contrário, a conta vai chegar. Só que ele vai apodrecendo no fundo do armário. Uma hora começa a cheirar. Começa a dar cheirar a roupa. Aí você compra naftalina para dar aquela melhorada. Só que a naftalina vai até certo ponto. Aí tem uma hora que explode.
E como você resolve isso? Tendo as tais conversas difíceis. Então, o que eu sempre, por exemplo, em ambiente de mentoria, E o povo coloca tecnologia, sistemas, quero monitorar, quero controlar. Isso também tem sua e as importância, mas reuniões não é das só isso. reuniões são muitas das vezes para não chegar na conversa difícil. Você fica adiando, né? Claro, Porque é muito complicado. óbvio, Como é que você vai óbvio. Para quem é olhar no apaixonado, olho e eu sou um dizer? apaixonado, estava falando de People Analytics, eu sou apaixonado também porque, dentro da minha metodologia, tanto em recrutamento quanto das mentorias, as ferramentas de exame comportamental são uma paixão minha. Eu adoro. MBTI, essas coisas todas. Não sei se Sou você formado em certamente. todas, amo. Eu amo. Todo Amo, step e one, todo two. cliente Eu meu sou uma recebe isso em curiosa. relação aos profissionais, e os É, profissionais recebem, porque isso é um presente, é um mergulho exato. ah, Na tua identidade. Quem é você, né? em autoconhecimento. Exato. E uma das coisas mais importantes quando eu entro em sala de entrevista para testar dessas lideranças, eu preciso de exemplos claros onde esses profissionais tomaram decisão, tiveram conversas difíceis, modificaram o status quo ou fizeram com que uma equipe que estava arrumando para um lado arrumasse para outro, entendendo por que eles estavam lá, qual que era o valor daquilo, se aquilo satisfazia não só o que a cultura da empresa estava pedindo, mas os resultados e a eles mesmos. Então, fazer toda essa conexão. Então eu não faço, as perguntas que são feitas hoje em processo seletivo não são mais aquelas para as quais a gente foi treinado a responder. Ah, eu faço contratos, eu faço gestão de escritórios terceirizados em disciplinas contenciosas. Ah, não, 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 não. Isso é dado, todo mundo faz, talvez até alguma ferramenta faça isso por você. Que tipo de decisões você tomou? Que projetos você tocou? Com que tipo de relevância, protagonismo e quais foram os resultados obtidos? E você só consegue trazer isso na medida em que você tem histórico de conversas difíceis, tomadas de decisão, formação de gente e sabedor o que você é de que você não está lá a vida inteira. Então uma coisa está sempre conectada com a outra. Perfeito. Um dos pontos é a falta de técnica ou falta de autoconhecimento e preparo emocional. É Mas por quê? isso. Porque como você tem essa avalanche, esse tsunami de, de conceitos e siglas, é VUCA, é BANI, É é muito isso, é método. aquilo, é hashtag, e as pessoas acham que se elas não estiverem conectadas com todas essas hashtags e Uhum. não publicarem isso, elas estão completamente fora do Do mercado, mercado. elas desviam o olhar E a e atenção, a o atenção do foco. que é o mais importante, que é o principal patrimônio delas, que é o desenvolvimento de carreira, mas principalmente do entendimento do seu próprio storytelling de carreira. Que é isso que te define como profissional. Não são aqueles cursos de 1,99 que você comprou online para saber sobre, sei lá, que sigla XPTO. Uhum. Isso não é valor. Valor são os projetos que você guiou com protagonismo, com resultado obtido e através ou junto com pessoas. É isso. E às vezes ter consciência também sobre os próprios fracassos e o que esses fracassos Claro, trouxeram. representaram e trouxeram Óbvio. de Claro, aprendizado. Eu claro. gosto muito quando eu escuto isso, né? O que deu ruim? Porque dá Sim, ruim para todo mundo claro, todo dia. claro. E é muito legal E quando eu alguém. recebo pessoas que têm medo desse ruim, eu falo, é a primeira coisa que você precisa colocar na Exato, sala. eu adoro. Eu falo, cara, Exato. porque se você tem esse olhar para isso, já é um baita caminho Eu percorrido. tive um almoço hoje com uma pessoa super querida e capaz que estava num processo seletivo ultra diferenciado e que não foi escolhida no final. E trouxe para mim um aspecto de que estava muito triste e decepcionado. Mas quem acabou sendo escolhido foi uma pessoa que já estava naquela empresa, era um pouco mais júnior e foi promovida para Promovida. essa cadeira. E essa Uhum. pessoa ficou com a ideia de que ela não foi escolhida, não porque ela não tinha conhecimento técnico daquilo, Hum, mas é porque ela não vinha fazendo aquilo recentemente. hum, Só que a última etapa das entrevistas, o último entrevistador só foi detectar aquilo no final. Que ela não estava envolvida nesse contexto no curto prazo No passado. curto prazo, mas sabe fazer aquilo de cabo a rabo do ponto de vista de formação acadêmica, assim, é assim. Altíssimo nível. Não, é altíssimo nível mesmo. Uhum. E aí, se ela tivesse entrado, por exemplo, naquele processo seletivo, no primeiro ponto de contato, que muitas vezes a RH fala assim, Mr. ou Mrs. RH, deixa eu te contar uma história. A minha formação é essa, a minha vida é essa, essas foram as minhas escolhas. Antes da gente poder bater um papo, posso colocar dessa forma? A RH vai falar, claro que pode. Só para iniciar o nosso papo, aquecer o nosso papo. As pessoas não são propositivas assim. Uhum. Não ficam Fico muito na esperando, na mão. reatividade ali, esperando Exatamente. Então, perguntas. assim, Qual é o processo? Me eu guia no fiz isso a processo. minha vida inteira. Tenho isso, isso, isso como projeto em entregas. Mas você vai entender, até do meu material, eu faço questão já de colocar isso de cara, que atualmente eu não estou fazendo isso. Mas é também por isso que eu estou aqui. E me sinto preparada para fazer. Senão, obviamente, eu não tinha nem
aplicado para essa posição. Mas eu quero deixar isso já desde claro, porque para mim não é um problema, mas eu precisaria entender se para vocês é, porque Já senão... tira aquele ponto, né? Aquele ponto Não, porque preenche você endereçou aquilo. Exato. Aquilo é algo que você colocou na mesa e você gerenciou a percepção daquilo para os outros. Ou pelos outros. Então isso é completamente diferente. Então, assim, esse é um dos principais gaps que a gente encontra, por exemplo, nesse tipo de conversa, e em conversas de liderança também. A pessoa fala, nossa, mas eu nunca fui líder nesse nível, ou nesse nível de senioridade. Eu nunca fui, por exemplo, gestor ou gestora de grandes equipes. Tá bom, mas você foi gestor em um time menor? Fui. Como é que você se vê como gestor e gestora? Quais foram os processos, procedimentos que você implementou frente à equipe que você tinha? Você, como gestor, pega o time que você tem e adapta os projetos ao time que você tem, ou você troca o time para adaptar o projeto que você precisa? Como é que as pessoas não pensam nisso? E nunca se perguntam isso. Esses são aspectos importantes de liderança que transformam um líder de um líder só líder para um líder maduro, com repertório, admirado por outras pessoas, sponsor de cultura, que transforma um cenário de A para o B através de pessoas. É assim. Mas é curioso como as pessoas pouco investem nesse tipo de retórica e de autoconhecimento. Muito pouco perto do que deveria e poderia. E olhando Você não especialmente para essa pessoas... grande retórica do mercado de tecnologia hoje, eu falo, ok, mas assim, é no mínimo tão importante quanto. Mas eu ainda acredito que é mais, porque sem isso a gente teve que pivotar de certa maneira 3 anos atrás e ficou muito evidente para nós que por mais que a tecnologia autoral, desenvolvida por nós, pensada por nós, que sempre treinamos pessoas, sempre implantamos tecnologias. A gente pensou num modelo tecnológico altamente intuitivo, orgânico e sempre contemplando e embarcando as pessoas e os líderes dentro desse projeto. Só que você percebe que ainda assim, só isso continua sendo ferramenta e você tem que... Claro. O onboarding contínuo, trazendo as pessoas para esse novo modelo e essa nova cultura, senão você não quebra o paradigma. Os líderes do futuro, eles são, de novo, grandes comunicadores. Mas que comunicação é essa? Lembra do Steve Ballmer? Sim. Na turma da Microsoft? Tem um vídeo no YouTube, quem quiser buscar, que é uma coisa grotesca se você olhar hoje, mas na época era moda. Lançamento do Windows, acho que era 95, sei lá. Tá ele, o Steve Jobs, toda aquela turma em cima do palco lá, batendo palma, dançando, alguma música dos Rolling Stones, e ele gritando, developers, developers, developers. Tem um meme isso. Que era aquele líder motivador, carismático, não sei o quê. Não é mais isso. Sim. É outro tipo de liderança. Mas a comunicação, que também é diferente, como você faz o approach com essas pessoas, é o fundamental. Então, no futuro, o que você vai ter? Você vai ter lideranças que conhecem muito dessas ferramentas, sabem ler e gerenciar dados que são trazidos à margem por essas ferramentas e tomar decisão com esses dados, mas principalmente se comunicar com as lideranças que estão à frente dessas ferramentas. Então isso não muda, pelo contrário, isso continua. Sim. Eu lembrei do que eu ia te falar. Outro dia um executivo chegou para mim e falou assim, Fábio, eu estou muito preocupado que minha filha quer fazer psicologia. Eu falei, é maravilhoso. Você está preocupado com o quê? Não vai faltar cliente. Ah, mas por quê? Está todo mundo enlouquecendo. Eu falei, não, em primeiro lugar que psicólogo não é lugar de louco. Né? Para começar, pelo contrário. Um beijo ao Zé Neves, que é o meu terapeuta, meu psicólogo, toda quinta-feira às 11, em Moema. É inevitável, você, tipo, sem dúvida, tem que estar embarcado e faz todo parte. Mundo. Todo mundo. Claro, né? maravilhoso. Mas a gente que lida com pessoas tem que... Eu não ia estar aqui, não. Não tem condição, não tem. Não tem como não fugir. seria, como é que fala, convidado pela Serena Salomão de forma alguma estar aqui, se eu não fosse no terapeuta. Mas o fato é o seguinte, esse lado de conexão humana é cada vez mais valorizado à medida em que a tecnologia aumenta. Ela só privilegia o fator humano. Ela tira da mão do ser humano as atividades repetitivas que esse nosso que a gente brincou aqui, né, o reptiliano, o límbico e o neocórtex, não nasceram para fazer. Perfeito. Não nasceram para fazer. Elas aperfeiçoam essas atividades e elas trazem a gente cada vez mais para um lugar mais, vou brincar aqui, sublime, que é onde essa sensibilidade intelectual sofisticada tem que estar. Claro, a realidade do mundo hoje é, sim, temos um país hoje com questões relacionadas à educação, sim, temos. Eu sempre brinco aqui, quando você imaginou que em 2026 você ia estar falando que ainda tem a frentista, atividade frentista, esse um ser humano está no mundo com todo respeito e amor para pegar uma mangueira e colocar combustível no teu carro e ir embora, passar o dia inteiro no vento, no tempo, para botar combustível em pé no teu carro. Não é, mas claro, tem forças outras. A gente está num país ainda de terceiro mundo. Sim, tem inúmeras coisas políticas econômicas que afetam, mas quando a gente fala da humanidade como um todo, precisamos evoluir sem em alguns dúvida, nesses aspectos. Só evolui através de autoconhecimento. Isso é só, liga a ponto, como diria o Steve Jobs, olhando para trás, não para frente. Não tem jeito.
Então é isso. Então, assim, acho que a grande divisão das coisas está por aí. E o grande investimento das pessoas está em carreira, no conhecimento sim das ferramentas e tecnológico, que isso vai ser para todo mundo e vai estar à disponibilidade de todo mundo. Hoje você entra no avião, tem um cara vestido com todo respeito de cangaceiro e tem um cara com terno, como é que chama lá, Ricardo Almeida, todo mundo vendo no mesmo Netflix, no mesmo ar-condicionado e etc e tal. É Com um conteúdo processo, diverso para demora, atender todos os uns públicos, chegam todas antes, as... outros chegam depois, mas isso vai estar à disponibilidade, vai estar à disposição de todo mundo, né? O verdadeiro investimento e o que a gente tem que encarar como patrimônio é a construção do nosso autoconhecimento que se desdobra em carreira, seja empreendedora, ou Que é o seja que... no intraempreendedorismo, que é você trabalhando num outro tipo de estrutura, trazendo ideias e implementando coisas novas. Mas tem um fio condutor que permeia todas essas frentes, né? Então, no que eu invisto? Em você, Sim, em se sim. desenvolver, em se Em se autoconhecer. desenvolver, e quanto mais você se conhece, mais você vai conhecer o outro. Não tenha dúvida, isso é fundamental. Então, assim, hoje você vê ainda pessoas buscando, claro, no ambiente de escritório, você tem um diferencial que é ter um mestrado, o doutorado, o aprofundamento técnico em certas disciplinas, só que isso te leva até certo lugar. Exato. Para dar o pulo, eu quero ser sócio, eu quero ter faturamento, quero ter relacionamento CPF com CPF, para depois ser relacionamento CNPJ com CNPJ, sem autoconhecimento, sem desenvolver empatia, sem desenvolver escuta. Até pode, eventualmente, em corporações que não têm isso, essa maturidade e acaba dando muito valor a isso. Claro, Mas mas pode isso é não, pode uma não. das É uma das peças. questões, Uma exato. das peças, E eu sem falo que dúvida. a prova disso é que nem todos os títulos te dão uma capacidade de empreender e colocar um projeto de verdade, sustentável, de longo prazo de pé. Não, e assim, a gente não não quer mais conviver, a gente perdeu a paciência, principalmente pós-pandemia. A gente ficou mais Seletivo. seletivo em relação a com quem a gente quer conviver, com quem a gente quer trabalhar, com quem a gente quer trocar mensagem, para onde a gente quer ir e etc e tal. No ambiente e no mercado é exatamente a mesma coisa. Que é o que eu sempre Exato. falo, o pessoal dá risada, mas é verdade. O mercado não tolera mais e não quer mais conviver com gente chata, não tem mais espaço para isso. E gente bacana é gente que se conhece, se entende, sabe das suas vulnerabilidades, trabalha para melhorar isso e tem interesse legítimo no outro. Se não, Exato. não dá mais, não tem lugar. Ah, tem na indústria pesada, lá no canto, o cara com todo o amor do mundo faz porca e parafuso, tá tudo bem. Sim, não estamos Mas falando quando a gente disso. fala de um mercado mais, entre aspas, sofisticado do ponto de vista da relação e da construção de pontes de relacionamento, Se não houver não tem mais minimamente espaço para convergência isso. de valores e de Não, propósito, não, a agenda não. cai, né? Essas pessoas, tanto que você vê muitos grandes nomes do mercado que não acham mais encaixe. Você pode ver. Grandes rankings e etc e tal. Esquece, não é só uma figura econômica. Porque a gente falou muito aqui da liderança que está assumindo pela primeira vez a cadeira. Mas você tem muita gente que ficou na liderança por muitos anos E que e perdeu. que estagnou, E aí? E para porque retomar? ficou muito apegada, como uma adolescente ficaria a sua Hello Kitty, ao conhecimento que tinha. Né? Mas ao conhecimento técnico ou também muito a uma perspectiva de uma vaidade, de que talvez esse olhar para o autoconhecimento e para Não, o é autodesenvolvimento... conhecimento de mundo e de mercado. Ah, tá. De mundo e de mercado. O mercado e o mundo hoje funcionam de uma forma completamente diferente. Então tem certas tratativas, certos modelos que não funcionam mais. Ninguém está preocupado se ele sabe mais de LGPD ou menos pela idade avançada que ele ou ela tem. Não é essa a senioridade questão. que ele tem certeza Com que que tem. etiqueta essa pessoa entra num ambiente plural? Que abertura ela tem para novas ideias e novos impactos, sendo que ela cresceu num ambiente em que hierarquia era tudo e que só se aprendia Os com quem estava organogramas acima e e o resto tem tudo. que ficar quieto. Vamos repetir o que nossos pais nos ensinaram? Isso acontece. De novo, é neurociência, a gente tem essa tendência. Só que nós, como pais, gestores, líderes, a gente tem que olhar e falar assim, isso está com total aderência ao que o mundo hoje pede ou não? Esse público vai me ouvir se eu for com esse approach? No que eu preciso me reciclar? Entender as novas questões relacionadas a compliance, tratamento de dados, legal ops, ou de repente entender como eu posso ser um melhor gestor ser humano, com abertura para aprendizado e impacto em outras pessoas, mesmo que elas sejam de gerações completamente diferentes das minhas? Hello? Óbvio que é isso. O curso de LGPD você faz. Sim. Qualquer Tá barato hoje. Tá barato. Faz. E bota o seu hashtag lá também. Ninguém te proíbe a isso. Exato. O lifelong learning tá aí. Que eu odeio esse termo, porque essas alcunhas me dão alergia. Mas o lifelong learning tá aí. Ferramenta, você vai aprender a ferramenta. É só sentar a bunda na cadeira e aprender. Agora, e aprender a conviver com a etiqueta de hoje? Senão você é um Austin Powers. Lembra do filme do Austin Powers? Que o cara foi congelado, lá ficou em sono criogênico, aí soltaram o cara dos anos 70 nos anos 90. O cara é inadequado para tudo.
Então é Sim, muito isso, aí sim. fica assim, o mercado é implacável, não, eu vou fazer o curso, eu tô agora, Fabio, me enfiando no curso de LGPD, eu tô me enfiando no curso de sei lá o quê, tô me enfiando no curso de ESG, as melhores práticas agora, e siglas eu sei todas, não sei o quê. Não é isso, Sim. não é isso. É tipo MBTI, Leader Training, é outras coisas que vão desenvolver a sua capacidade real Claro, de buscar dentro de você os valores exatamente. e conectar esses valores com os valores dos É, espaços que você mas não é frequenta culpa e... dessas pessoas, Não, foi o não que é. elas aprenderam. Não é. Só que a gente tem que aprender a reaprender o tempo todo. É. E daí tem que ter disposição para É, dar porque, espaço de para trás, novo, né? carreira não. É, porque essa turma, a turma da nossa idade, foi criada com o seguinte modelo: trabalhar para ser reconhecido e alcançar o cargo, depois é o próximo cargo, depois é o próximo cargo, depois é o próximo Carreira, cargo, e uma hora carreira, isso carreira, acaba. aposenta. É, só que isso não acaba mais. Sim. Transforma. Transforma e a gente vai ficar vivo. Uhum. Você não vai mais morrer, ninguém vai deixar. Você vai ficando. E os boletos vão continuar vindo. E a vida vai ficando mais cara e mais complexa. Mas E vamos. você não vai ter que cuidar só de você e da tua família, você vai ter que cuidar dos teus pais, que vão estar vivos também. Eu não tive essa sorte. Você vai ter que cuidar dos teus pais. Como é que você vai fazer se você não tiver uma carreira viável, sustentável e se adaptar ao que está vindo para você poder continuar nesse Sim, para mercado, ser empreendendo, perene. trabalhando com os outros e nos diversos modelos? Não dá. Ha- Haja terapia para a gente dar conta, né? Terapia é autoconhecimento e interesse nos outros. Exato. Senão não funciona. Então acho que o caminho é muito por aí. E acho que Genuíno, né? esses Interesse são os desafios genuíno. que a gente está enfrentando, tanto em processo seletivo na Brava, quanto nas mentorias na Aliar. Então, assim, o grande questionamento é esse: como me mantenho viável e sustentável ao longo do tempo, sabedor que sou. Sabedor que sou. De que o mundo vai mudar o tempo inteiro, de que eu conheci, de repente, não vai ser usado para tudo, vai ser usado para bons aspectos, né? O passado e o repertório me trazem até aqui. E como eu vou fazer para me manter sustentável, viável ao longo desse tempo, que vai ser muito, e eu vou trabalhar de repente até os 90 anos e vou descansar 10, 15? Vai ser isso. Com alegria, com motivação, gostando do que eu estou fazendo e não fazendo uma coisa só. E é isso que causa angústia e desespero, porque as pessoas não atacam a coisa certa. Em vez de atacar o autoconhecimento para ter uma etiqueta legal de relacionamento no mercado, vai atacar de novo, volta lá para a casinha primeira do tabuleiro. Formação de Formação, me disso, atualizar. aquilo. O curso para me atualizar. Não é isso. De Esse é o grande fato, não é valor, é o isso. grande diferencial. Esse é o Esse é o pulo do grande gato diferencial. para Esse é o pulo do gato, 2026. óbvio, óbvio. E para quem é jovem, está Para os assumindo essas sócios, donos de cadeiras, escritórios olharem, terem esse olhar nos seus processos internos de recrutar, de promover, enfim. E também para aqueles profissionais que estão em trânsito e que estão olhando aí, achando é. que o caminho. O gargalo de talento de escritório ele é diferente do de empresa. O Hum, gargalo de talento do escritório é porque você hoje não consegue mais formar fee earners, hum, só fee burners, do que eu chamo, em hum. escritório de advocacia. Então você precisa buscar no mercado fora. O que eu quero dizer com isso? O fee earner é aquele não só que atende cliente, mas traz divisa. Traz cliente e gera negócio. É um fomentador de negócio. O Que é fee uma pauta burner é que o a cara gente que tem só entrega. forte. Exato. O associado é um custo BD, enorme desenvolvimento hoje. de negócios, tem que estar na veia do advogado do BD, futuro, porque BizDev, senão, cada um tem uma legal vez. ops, visão de negócios. Sem dúvida. Os Existe meus espaço clientes, ainda para segunda hipótese? Para aquele cara que só existe, entrega? claro, mas num percentual menor. E a tendência não é que esse percentual reduza É, drasticamente reduza com porque ele vai. tecnologia? Porque Sim, sim. se você só Porque a entrega e risada se que ele você dá só hoje faz, da inteligência artificial generativa, ele não vai dar lá na frente. não tem como. Porque ela está se aperfeiçoando dia a dia, ficando cada vez mais precisa, mais completa. Os erros que aconteciam já não acontecem mais. É o que a gente falou Quem hoje na usa pauta de sabe. gestão anterior, porque a tecnologia, a área de TI não é uma área, não pode ser. Tem que estar todos os advogados, todos os Não, líderes e o sócios digital da envolvidos. empresa. Desculpa, o que que não é digital? Exato, O que que não é exato. digital aqui? Ou como um Que advogado negócio que super não é expert falar digital? assim: ah, mas isso daqui não é pauta para mim, é daquela área lá. Não, pera um Não, 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 pouco. não. É pauta de negócios, a Sim, pauta de gestão, a pauta de isso. estratégia Transversal, como é você disse no transversal começo. e é para todo mundo. É Senão você não isso. vai conseguir consolidar. Exatamente. Então a história de advocacia hoje caminha hoje, tem remediado isso, não com formação de novos líderes, mas com a compra desses novos líderes no mercado. Então eu e minha Traz sócia pronto. Camila estamos nisso o dia Traz inteiro, o pronto. tempo inteiro. Eu preciso Eu trazer. quero aquele cara. Existe isso hoje Eu e muito Camila, forte. minha sócia, passamos o dia inteiro em visitas, em cafés, em almoços e jantares com gente importante de carteira que tem interesse ou não em se movimentar e a gente provoca essas aproximações, fusões, incorporações o tempo inteiro. Porque esse talento não está dentro do escritório. Uhum. Na verdade, ele até está, mas em pouco número. E quando ele olha para a liderança hoje, ele fala assim: não sei se é exatamente o que eu quero. Mudou a Uhum. relação dessa turma jovem com o trabalho, com as horas dedicadas ao trabalho. E como é que essa plataforma gigantesca se mantém? Uhum.
né? Com a demanda jurídica que o Brasil tem, vai continuar tendo, sem dúvida. Sim. Então, assim, você precisa buscar essa expertise fora. Então, você vai atrás de fee earners fora. Quando a gente fala de empresa, a gente não tem esse quê de fee earners. A gente precisa o quê? A gente com capacidade, tomada de decisão, que é o que a gente falou muito aqui, capacidade de ter interlocução com outras áreas, entendimento do negócio, e que saiba levar essa área que muitas vezes, e ainda é, infelizmente, back-office, para um nível de estratégia cada vez maior através do desenvolvimento das competências transversais, porque só as organizacionais já não servem mais. Perfeito. Né? É muito isso. Então, hoje, quando o executivo senta à mesa, ou quando você recruta alguém para uma empresa ou vai atrair um talento, saiba extrair o quanto essa pessoa tem de executivo, não de advogada ou de advogado. Né? Ela está lá para promover vendas, ela está lá para criar market share, ela está lá para fazer o marketing rodar, ela está lá para fazer vendas rodar, ela está lá para vender o mesmo produto que o cara que está no BizDev está para vender. É a mesma coisa, é o mesmo papel. Só que o ferramental que você traz é jurídico. Então, outro nível de consciência, um drive talvez menos financeiro, mas mais de promoção, de harmonia com os clientes internos para, num segundo momento, chegar à finalização do negócio. É isso. São esses aspectos hoje que são demandados, vamos dizer assim. Incrível. A gente extrapolou o tempo um pouco. Extrapolamos o tempo? A gente nem falou do meu Corinthians. A gente nem fala. A gente não falou do meu Corinthians. Quase não fala. Legítimo e verdadeiro campeão da Copa do Brasil. Dois seres humanos corintianos que falam pelos cotovelos aqui. Aguentem. Porque é muito Eu teria mais uma hora, que fácil. Imagina, a gente faz um capítulo 2. Mas o pessoal da edição, temos que fazer. Em troca de roupa. Eu vou aqui no estúdio, a gente troca de roupa. Tem muita coisa interessante pra gente trocar. Tem muita coisa bacana. E eu acho que essa segunda gravação é uma coisa que a gente pode pensar pra daqui uns 2, 3 meses. O pessoal da edição vai me matar quando a gente passa de 1h15. Acho que passamos disso, mas aprendi muito com você aqui. Eu também. É assim que a gente aprende, convivendo. É isso. Olho no olho, conversas difíceis, às vezes não difíceis, mas profundas, com honestidade, com verdade, com transparência. Coisas que sempre falamos de forma muito óbvia, né? Como se fossem condições óbvias, mas que é importante a gente reafirmar, porque a gente percebe que às vezes são requisitos que, por conta de coisas tão simples e singelas, inviabilizam grandes feitos, grandes negócios, grandes propósitos. Então, fica aí uma baita aula, uma oportunidade de uma reflexão profunda sobre o nosso papel no centro da transformação que a gente está vivendo, mas que a gente ainda vai viver de forma exponencial esse ano na nossa visão. Então, também fico feliz porque, de alguma forma, veio aqui uma pauta com uma zona de convergência absoluta sobre o que estou escrevendo hoje, que tem a ver, claro, com inovação, empreendedorismo, inteligência artificial, legal operations, eficiência de serviços, mas colocando nós, seres humanos, no centro dessa coisa toda, porque o maior ativo que existe dentro das organizações somos nós. Sem dúvida. Mas a gente precisa encarar as pessoas dessa forma e nós mesmos também, senão não funciona. Para dentro de si. Daí é a pauta do autoconhecimento que a gente falou aqui, que é uma agenda maravilhosa. Muito obrigada. Obrigada pelo teu tempo, disponibilidade, interesse e por compartilhar prazer um pouco é todo assim meu. do que você conhece com a gente. A gente vai ter outras pautas prazer e outras enorme. agendas para esse foro. bastante. Obrigada, querido. Beijo, valeu. Viu? Obrigado por tudo.